no nosso terceiro bimestre, conforme eu havia comentado com vocês, a gente vai estudar alguns aspectos da litosfera, a gente vai estudar as placas tectônicas e a movimentação dessas placas, a teoria da deriva continental, que é a formação dos continentes no formato que nós temos hoje. E também a gente vai estudar a atmosfera. Está previsto no nosso currículo a gente estudar a composição do ar e também estudar alguns efeitos da poluição atmosférica e o efeito estufa. Dentro de efeito estufa é o famoso conteúdo do aquecimento global, que é um assunto super importante, é um tema muito em voga na nossa Camada de sociedade ozônio hoje. também. A camada de ozônio também, mas ela não está envolvida com o aquecimento global. A camada de ozônio é outra coisa, mas sim, a gente vai falar rapidamente sobre ela. Bom, aí, como vocês já notaram, a gente vai falar do planeta Terra. Mas antes de começar propriamente dito nos assuntos, vamos nos localizar primeiro, né? Bom, nós somos a Terra, essa é uma foto do nosso planeta, gerada pela NASA. A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol, né? E seu formato é geóide. A gente não fala que a Terra é esférica, porque ela não é uma esfera perfeita. Tá? A Terra, a superfície do nosso planeta, na realidade, ela é bastante irregular. A gente não vê que isso é disfarçado um pouco pela distribuição dos oceanos na superfície. Então, como essa superfície do planeta é bastante irregular, a gente diz que o seu formato é geóide, tá? Não é uma esfera perfeita, não. E vale lembrar que a Terra ela é ligeiramente achatada aqui nos polos devido ao movimento de rotação. Gera esse achatamento de leve nos dois polos, na região do Polo Norte e do Polo Sul. Bom, a Terra, então, galera, está localizada no Sistema Solar. O que é esse Sistema Solar? Relembrando, vocês já estudaram esse conteúdo nas séries iniciais, inclusive. O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que eles estão se movimentando, ou seja, eles orbitam ao redor do Sol. E são atraídos pelo Sol devido à força gravitacional exercida por esse astro. Nessa ilustração aqui, a gente tem na parte da esquerda essa estrutura que seria o Sol, representando, né, o Sol. Aí vem a sequência: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E, galera, vale lembrar, né? Já teve muito aluno, na verdade, me perguntando, professor, e esses tracinhos? Cada traço colorido desse aqui, pessoal, está representando a órbita do planeta, ou seja, está ilustrando para a gente qual é o caminho por onde o astro está passando. Vale lembrar que nas imagens de satélite, das imagens de telescópios espaciais que a gente recebe, nas imagens das diversas missões que são enviadas ao espaço, a gente não enxerga essas linhas, porque elas não existem. É que nem os paralelos e meridianos. Quando você vê a foto do planeta Terra, não tem paralelo e meridiano no planeta Terra. Elas são linhas imaginárias traçadas pela gente com objetivo. Aqui no caso do desenho do Sistema Solar, o objetivo dessa linha é ilustrar para a gente a trajetória da órbita do planeta, ok? Mas se você olhar o Sistema Solar, não tem linha nenhuma. Bom, e essa tal de força gravitacional, né? O que é isso? Gente, a gravidade ela é uma força de atração entre dois corpos que possuem massa, né? Que são formados por matéria. Então, dois corpos formados por matéria, eles vão ter essa força de atração entre eles. Então, quando a gente pensa no sistema solar, a gente está falando da força de atração exercida pelo Sol sobre todos os outros corpos celestes existentes no sistema solar. Aqui a gente está falando de planetas, planetas anões, satélites naturais, entre outros. O planeta Terra também exerce força gravitacional? Certamente. Assim como o Sol exerce uma força gravitacional sobre a Terra, são dois corpos celestes, né? Massa gigantesca, gente. A quantidade de massa do Sol, então, ainda é milhares de vezes maior do que a quantidade de massa que a gente tem no nosso planeta inteiro. Mas são dois corpos celestes grandes, então um está exercendo força gravitacional sobre o outro. Mas olha que legal, nós também somos formados por matéria.
Nós também somos formados aqui, ó. A gente tem uma quantidade de massa que forma o nosso corpo. Portanto, nós também sofremos a ação da força gravitacional do nosso planeta. Graças à força gravitacional da Terra que a gente está de pé aqui na superfície do planeta. Vale lembrar, a Lua exerce força gravitacional? Exerce. A Lua exerce força gravitacional sobre o nosso planeta. Tanto que a posição da Lua no céu, a fase da Lua, influencia a altura das marés. A gente não vai entrar em maiores detalhes, vocês terão o maravilhoso prazer de estudar força gravitacional no ensino médio na disciplina de física. Aqui eu botei a imagenzinha, né, demonstrando aqui, ó, aqui é o planeta Terra, exercendo aqui a força de gravidade sobre a árvorezinha, né, a famosa maçã de Newton caindo, mas a Lua também exercendo gravidade sobre a Terra e sendo afetada pela gravidade do nosso planeta. Aí aqui nessa imagem eu trago para vocês já um esquema um pouquinho mais detalhado do sistema solar. Notem, os astros estão com o nome escrito em inglês, eu não consegui achar essa imagem em português para vocês. Ao contrário daquele contato inicial que vocês tiveram com o sistema solar, que ele era o Sol e os 8 planetas principais. Gente, o sistema solar é muito mais do que isso. Ele é uma estrutura muito mais complexa do que uma estrela e 8 planetas. Vejam, está aqui o Sol representado, os planetas, né, de novo, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e depois Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né, esses aqui os planetas rochosos, ou chamados também de telúricos, e esses aqui os planetas gasosos, também chamados de jovianos, todos esses aqui gigantescos quando comparado com os 4 primeiros. Beleza, mas tem muito mais. Nós temos 2 cinturões de asteroides, um que fica entre Marte e Júpiter, e nós temos esse cinturão externo, que é o cinturão de Kuiper, que está sendo cada vez mais estudado e os astrônomos estão encontrando cada vez mais objetos, cada vez mais astros interessantes nesse cinturão externo. Nós temos também os planetas anões. Todo mundo fala Plutão! Olha ele aqui, ó, Pluto, tá vendo? Só que a gente tem 5 planetas anões no nosso sistema. Ceres, que fica aqui no cinturão de asteroides, Eris, Makemake e Haumea, que não está representado nessa imagem. E à medida que os estudos desse cinturão externo aqui avançam, mais corpos celestes novos são descobertos. Bom, vamos dar uma olhadinha geral nesses astros, né? Tá. Primeiro astro que eu gostaria de reforçar com vocês, o Sol. Ah, professora, o Sol, todo mundo fala dele. Claro, gente, ele é a nossa estrela. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de uma estrela com corpos celestes orbitando essa estrela. Ele é a estrela do nosso sistema, é o sistema solar, né? Ele é o nosso centro. Então, o Sol, ele é responsável por toda a luz e por todo o calor que o nosso planeta recebe. Graças à existência do Sol, existe vida no planeta Terra. A partir do momento que a luz e o calor do Sol não chegarem mais ao nosso planeta, não haverá mais vida. Essa imagem que vocês estão vendo é uma foto, ela foi tirada de um telescópio de terra aqui, a partir da superfície do nosso planeta, certo? E vale lembrar que ele fica numa distância relativamente grande, são 150 milhões de quilômetros da Terra, certo? Depois dele, a estrela mais próxima do nosso planeta é a Próxima Centauri, que fica a 3 anos-luz. Ano-luz é medida de distância. Um ano-luz são 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. É a distância percorrida pela luz em um ano. E aqui, reforçando, pessoal, o Sol é uma estrela igual às estrelas que a gente vê no céu noturno. Só que por que ela é diferente? Por que durante o dia é tudo tão claro a ponto da gente não ver nenhuma outra estrela que está lá no céu? Por que a gente não enxerga as outras? Porque elas estão lá, né? As estrelas não vão a lugar nenhum. Mas por que durante o dia a gente não consegue enxergar as estrelas, as outras estrelas que nem a gente enxerga à noite? Uma lanterna e acendesse bem perto do seu rosto. A lanterna não tem nem uma luz tão forte assim, mas como está bem no seu rosto, você não ia conseguir enxergar mais nada. É a ideia da luz do Sol. O Sol não é uma estrela grande, na verdade ele é uma anã. É uma anã branca. Perto dele, relativamente, né? A luz dele é tão intensa, a gente está tão próximo, né, recebendo tanta energia luminosa dele,
que a gente não consegue enxergar as outras estrelas. A gente só consegue enxergar a partir do momento que a gente fica na área protegida, né, na área sombreada do planeta Terra. A luz do Sol não chega, aí a gente consegue enxergar os outros corpos celestes. Vamos continuar, galera. Planetas. Planetas são a segunda grande categoria de astros presentes no Sistema Solar. A Terra é um planeta, né? São corpos celestes de uma massa considerável. Eles possuem órbitas bem definidas ao redor do Sol e eles têm uma gravidade tamanha que não tem nenhum outro corpo celeste na órbita. A órbita é completamente desimpedida, né? Como eles não possuem luz própria, eles são chamados de astros iluminados, porque eles recebem luz de uma estrela. Nessa imagem eu trouxe para vocês terem uma noção da diferença de escala, diferença de tamanho entre os diferentes planetas do Sistema Solar. Aqui nós temos a representação, então, dos 8 planetas em escala. Júpiter é o maior de todos, depois vem Saturno, Netuno e Urano. Esses aqui são os jovianos, né? São planetas de grandes escalas, são os maiores do sistema. E aí a gente tem os menorzinhos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Curiosidade, dos planetas rochosos ou telúricos, a Terra é o maior. Nós somos um pouquinho maiores do que Marte. Os planetas anões, né, que eu ia comentar com vocês, por que que Plutão foi rebaixado, né? Não é mais um dos planetas principais. Os planetas anões são todos menores do que o planeta Mercúrio, eles têm uma massa bem reduzida. No caso de Plutão, ele tem uma grande massa de gelo também. E Plutão tem uma órbita bastante irregular, ele não segue o mesmo plano de órbita dos planetas principais. Os planetas anões, eles têm massa suficiente para ter essa forma arredondada, como a forma dos outros planetas. Entretanto, eles não conseguem limpar as vizinhanças das suas órbitas. Ou seja, eles são muito pequenininhos, eles não conseguem exercer... Pequenininhos, lembrando que a gente está falando de corpos celestes, tá, gente? Eles não conseguem exercer uma força gravitacional suficiente para que a linha de órbita deles não tenha outros corpos celestes, não tenha outros elementos ali naquela linha de órbita. Quem são esses planetas anões? Conforme eu comentei com vocês, né? Aqui no fundo, olha, essa sombrinha aqui é a sombra de Mercúrio, para a gente ter uma comparação de tamanho. Plutão é o mais conhecido deles. Nós temos Eris, Ceres, que é o menorzinho, Haumea e o Makemake. E os satélites naturais são o último tipo de corpo celeste que eu vou comentar com vocês. Os satélites naturais são corpos celestes que orbitam planetas. Eles também são chamados comumente de luas, então cuidado para a gente não confundir. A Lua é o satélite natural do planeta Terra. O nosso planeta é humilde, a gente tem um satélite natural só. Um segundo exemplo, né, que a Lua é muito padrão, tá aqui ela representada à nossa esquerda. Aqui à direita é uma foto do satélite natural de Júpiter, chamado Ganymedes, é a maior das 79 luas de Júpiter. Cientistas acabaram de encontrar que tem muita água em Ganymedes. A água está basicamente congelada devido às baixíssimas temperaturas, mas em determinados momentos em que ele fica exposto à luminosidade solar, ocorre mudança de estado físico da água nessa lua, né? É bem interessante. Voltando aqui a Ganymedes, esse é um satélite natural tão grande que, se ele não fosse um satélite natural de Júpiter, se ele não girasse ao redor de Júpiter, se ele fosse um corpo celeste que orbitasse o Sol, ele seria classificado na categoria de planeta. Ele tem massa suficiente para se equiparar aos planetas principais. Vale lembrar, galera, satélites naturais não têm luz própria. A Lua não é uma estrela. A Lua não possui luz própria. Ela reflete a luz solar. É por isso que quando a gente olha para o céu noturno, está em período de lua cheia, a gente vê, né, a Lua toda iluminada. É que a luz do Sol está batendo contra a Lua e a Lua está refletindo essa luz. Ok? Então, esses são os 4 astros principais. Voltando para a gente, né? Nós, então, somos um planeta, terceiro planeta a contar do Sol. Nós temos aqui essa forma geoide.
Lembrando, a gente vê essa esfera perfeitinha, é um efeito muito dado graças à presença dos oceanos. Se a gente tirasse todos os oceanos, a Terra tem um formato bem mais irregular. E a gente tem 6.370 quilômetros de raio. Aí vem a pergunta, o que é um raio? O raio é a medida do centro até a borda. Então, do núcleo do planeta Terra, do centrinho, até a superfície, são 6.370 quilômetros. Essa imagem que eu trouxe para vocês se chama The Blue Marble, ou Mármore Azul. E essa foto foi tirada em 1972 pela equipe de astronautas da missão Apollo 17, da NASA. Eu deixei a Earthrise para vocês, que ela foi da missão de 1968, foi a primeira foto colorida tirada do nosso planeta do espaço. E foi fantástica, porque ela desencadeou todo o movimento político-social em relação à preservação do meio ambiente. Né? Foi a foto, ela gerou um impacto na sociedade. Pela primeira vez, as pessoas se viram integradas em um único planeta, puderam olhar uma foto e entender que nós somos um único planeta. E, na época, isso foi muito importante para os movimentos ambientalistas, dando continuidade. Bom, e como é que é o nosso planeta, né? Vamos entrar aqui mais diretamente no nosso conteúdo. O planeta Terra, a gente nunca viu como é que é dentro. E nenhuma escavação consegue chegar lá embaixo porque as máquinas estragam. Então, como é que sabe como é que é o centro do planeta? Esses modelos, eles são dados basicamente pelo estudo de astros, pelo estudo dos corpos celestes, a gente consegue fazer inferências sobre como é o nosso planeta. Afinal de contas, o nosso planeta também é um corpo celeste. Além disso, tem alguns fenômenos, como a ocorrência dos vulcões, né, que nos dá uma ideia de como é o magma, da composição química, enfim. E também alguns outros estudos e modelos matemáticos. Então, galera, apesar da gente nunca ter visto, a gente faz uma ideia de como é que é, graças ao estudo comparado com outros corpos celestes e também ao estudo dos fenômenos que acontecem na superfície do nosso planeta também. Bom, o modelo mais aceito atualmente demonstra que a Terra, então, ela vai ter as 5 camadinhas que eu falei para vocês. Do centro para fora. Nós temos a região do núcleo, que é dividida em duas. O núcleo interno e o núcleo externo. O manto também é dividido em parte superior e inferior, que também tem diferenças físicas e químicas entre essas camadas. E, finalmente, a parte mais externa é a crosta terrestre. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas camadas. O núcleo, conforme eu comentei com vocês, é a camada mais interna. E olha que legal, ao que tudo indica, ele é formado por metais. 2 tipos principais, ferro e níquel. A camada mais interna, ou núcleo interno, que é essa mais clarinha aqui representada na imagem, ela é uma camada sólida. Apesar das temperaturas serem muito altas, são milhares e milhares de graus Celsius de temperatura, o núcleo interno se encontra no estado sólido devido à grande pressão que todo esse material aqui, do núcleo externo, do manto e da crosta, exerce sobre o núcleo interno. Então, como ele está comprimido sobre alta pressão, apesar da temperatura ser alta, é um corpo no estado sólido. E é graças ao núcleo interno da Terra que a gente vai ter o magnetismo. O núcleo externo, ele também é formado por metais, só que devido à menor pressão, eles já estão no estado líquido. Manto, segunda camada. O manto é essa camada aqui, ó, laranja clarinho. Aqui nessa imagem, né, é o núcleo interno, núcleo externo, o manto laranja clarinho e aqui o laranja mais escuro. Ele é a camada que fica logo abaixo da crosta. E o que forma o manto? Basicamente, rocha derretida. Se a rocha está derretida, é porque a temperatura também é absurdamente alta. São temperaturas, as camadas inferiores do planeta Terra possuem altíssimas temperaturas. E essa rocha derretida, ela forma o que a gente chama de magma. Então, aqui, mais próximo ao núcleo externo, nós temos o manto inferior,
E mais próximo à crosta terrestre, nós temos o manto superior. Notem que nessa imagem aqui também foram representadas as camadas da atmosfera, que a gente vai estudar mais lá para frente. Bom, o manto superior, como ele está mais próximo da crosta terrestre, ela está representada aqui em cima, essa camada bem fininha. Como o manto superior está mais próximo à superfície, ele tem as temperaturas um pouco mais baixas e também o magma ele é mais pastoso. Já a camada inferior do manto, essa daqui, que está em vermelho, já esse vermelho bem vibrante, ele é mais quente e mais liquefeito, é mais fluido. A densidade vai ser maior do que a do manto. Ih, ficou manto superior as duas vezes, né, gente? Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. E o manto inferior, como as movimentações, como ele é mais denso e mais liquefeito, existe uma movimentação maior de material nesse manto inferior. E isso vai ser importante para a teoria de tectônica de placas que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Certo? Então, olha que curioso, pessoal. O núcleo interno é sólido, mas o núcleo externo, o manto inferior e o manto superior não são. Eles são fluidos. E aí o planeta Terra fecha com uma camadinha completamente sólida, a crosta terrestre. A gente brinca que dá para comparar o planeta Terra a um ovo. A gema é o núcleo, a clara é o manto e a casquinha do ovo é a crosta terrestre. A crosta ela é uma camadinha superficial, sólida e fina quando comparada com o resto. Notem, a crosta terrestre ela vai variar, né, de 5 a 10 quilômetros de espessura na crosta oceânica. Vale lembrar que abaixo dos oceanos a gente tem uma camada de crosta terrestre que dá sustentação aos oceanos. E a camada continental já é uma crosta mais espessa. Ela tem de 30 a 80 quilômetros de espessura. E vale lembrar, finalmente, né, pessoal? De todas essas camadas, qual é a única na qual o ser humano consegue existir? Toda a vida na Terra está concentrada na crosta terrestre. E aí, a partir da aula que vem, né? Lembrando que esse livro não está esse conteúdo não está no livro didático de vocês, vocês viram lá, né? Que ele já vai direto lá para as placas tectônicas, explicar o funcionamento das placas. Se você quiser dicas de pesquisa complementar, pede lá para mim, eu posso dar umas ideias para vocês também, dar alguns sites. Em caso de dúvidas, deixem nos comentários, que aí a partir da outra semana que a gente vai entrar, vamos esperar voltar ao presencial, a gente vai ter esse primeiro contato, aí eu vou postar um exercíciozinho sobre esse conteúdo para vocês, para começar mesmo só lá para frente o conteúdo das placas tectônicas.